Agora vou ter que pagar por funcionário estressado. Após ouvir essa e outras preocupações de empresários, resolvemos entrevistar o Joel Baumgartner. Ele é engenheiro de segurança do trabalho. Olá, pessoal. Meu nome é Joel, sou engenheiro de segurança do trabalho e também especialista em neuroaprendizagem. Joel, o que realmente mudou na NR1? Conseguiria nos trazer exemplos do dia a dia das empresas de quais são esses riscos psicossociais? Em relação à NR1, quando ela entrou em vigência, ela já trouxe alguns direcionamentos a respeito dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Quando entrou em vigência os fatores de risco psicossociais, na verdade não foi algo novo, pois eles já estavam previstos dentro da ergonomia. O que ocorreu foi uma ênfase em verificar no ambiente de trabalho os riscos psicossociais, fazer esse levantamento mais específico. Isso encontra atividades que podem desencadear estresse, problemas mentais, pressão pelo trabalho, jornadas excessivas e outros fatores que também podem interferir na vida do trabalhador. Pagar altas indenizações por danos à saúde mental já é a realidade de algumas empresas, como por exemplo com o burnout. Fora isso, o empregado precisará depositar o FGTS do período, caso o funcionário seja afastado e seja reconhecido que foi por doença do trabalho. Como a NR1 pode ajudar a evitar esse tipo de prejuízo? O primeiro passo é entender que segurança do trabalho não é um custo, e sim um investimento. À medida que você investe em prevenção, em medidas protetivas para o trabalhador, você reduz a possibilidade de ocorrência de um acidente, de uma lesão e de um afastamento. Nesse mesmo sentido, você vai diminuir, por exemplo, o custeio com o FAP pago ao INSS mensalmente. Dessa forma, já é uma forma de você reduzir essa carga tributária. Outras medidas vão trazer um ambiente mais satisfatório para o trabalhador. Então, você fazer a implementação desse risco, fazer uma análise adequada, vai diminuir a chance desse afastamento. Não basta só fazer a elaboração do PGR, tem que aplicar as medidas no dia a dia. Então, se houver alguma recomendação, ela deve ser analisada e implementada nas possibilidades da empresa. Em ação do STF recente, a tese 125, ela determina que não há mais a necessidade do afastamento superior a 15 dias para estabelecer, por exemplo, uma estabilidade do trabalhador. Após o afastamento dele, mesmo que tenha considerado nexo entre a atividade e a lesão do trabalhador, já pode ser estabelecido um nexo tendo que reintegrar esse profissional. Portanto, nisso, o risco psicossocial, como ele é muito subjetivo, requer um grande investimento para que melhore o ambiente e evite esse tipo de enquadramento. Na prática, como vai funcionar? Como será feito o levantamento e a análise desses dados? E quais serão as soluções que poderão ser implementadas nas empresas? A NR1 ela estabelece algumas diretrizes, mas ela não traz um modelo específico de como deve ser gerido esse risco. Há um estudo ainda por parte do Ministério do Trabalho em como fazer esse levantamento, mas nada padronizado atualmente. Como é que vai funcionar na prática? Então, a CIDMED, a nossa postura é, enquanto medicina, enquanto segurança, enquanto consultoria, ir até o cliente na renovação das documentações, fazer uma abordagem com um grupo de trabalhadores, entender as necessidades, entender o que está ocorrendo, analisar esses fatos. Então, nós vamos ter um grupo de perguntas estratégicas que esses trabalhadores vão responder de forma mais objetiva, então, assinalando se acontece raramente, se nunca acontece ou se acontece de forma frequente. Essas informações elas vão ser tabuladas, vão ser feitos tratamentos estatísticos para dizer se essa amostragem ela é válida, não é válida. Porque essa é uma amostragem inicial. Ele é um pontapé, ele começa o trabalho para determinar alguns riscos, alguns fatores psicossociais. E com base nessas informações, nós vamos conseguir direcionar o trabalho para as empresas. Isso pode ser estabelecido, por exemplo, a elaboração de uma análise ergonômica preliminar, onde começa a fazer um estudo mais aprofundado, aumentar o número de trabalhadores que serão ouvidos, aumentar o questionário, modificar o padrão de pergunta, porque pode ter questionários aplicados mais voltados às pessoas que trabalham na produção, outro questionário que é mais voltado às pessoas do administrativo. Nós temos que entender as diferenças entre os setores e com isso os riscos psicossociais eles também vão se alterando.
é importante também estabelecer que os riscos psicossociais eles são influenciados por características culturais. Por exemplo, as pessoas do Norte e Nordeste têm uma determinada cultura. Nós, da região Sul, já temos outra. E isso, com certeza, vai influenciar diretamente no resultado do questionário. Então, é importante nós estarmos atentos também a essas questões para trabalhar de forma mais adequada e em conjunto com a empresa. Já que esse é um passo inicial, quais outras medidas que nós vamos implementar? Isso é uma estratégia adotada com a empresa, não parte somente da consultoria. A empresa tem que aplicar na prática esse incentivo. Sabemos que muitos empresários já estão sobrecarregados. Quais as novas responsabilidades recaem sobre os empregadores? Na verdade, nesse momento, o que se exige dos empregadores é a aplicação efetiva do PGR, analisar as medidas propostas, fazer um plano de ação, implementar essas medidas na empresa. Assim como nós podemos fazer, por exemplo, com a implantação da CIPA, a CIPA que antigamente visava somente acidentes de trabalho, e na última atualização ela ganhou ênfase também para questões de assédio. Então, implantar canais de denúncia na empresa justamente para estimular a participação dos empregados, a capacitação dos líderes, estimular a escuta, o retorno para com os trabalhadores, verificar se realmente o que os trabalhadores estão solicitando é condizente, mas que eles tenham algum tipo de retorno, algum tipo de informação em relação às suas propostas, às suas melhorias. Além disso, a empresa tem outras possibilidades, ela não precisa somente ficar atrelada ao PGR. Por exemplo, existe um programa do governo que foi implantado em 2024, é uma lei de 2024, que ela fala sobre a empresa ter um selo de promotora da saúde mental. Então, ele já determina uma série de diretrizes para que a empresa possa conseguir esse selo também. E nisso já é uma forma da empresa estar atuante nas questões dos riscos psicossociais. Bom, então conversando com o Joel, a gente pôde perceber que essas alterações, essas mudanças na NR1, elas podem ser utilizadas de forma positiva pela empresa, construindo um ambiente de trabalho melhor, sendo um ambiente mais atrativo na hora de encontrar e de reter talentos, bons funcionários. Mas agora uma curiosidade. Existe algum tipo de negócio ou algum setor específico que precisa estar mais atento aos riscos psicossociais? Bom, sempre existem alguns setores mais visados. Quem nunca recebeu a ligação do telemarketing de um banco oferecendo produtos? Então, quando você tem altas metas que você tem que render, isso é um risco psicossocial. Normalmente o pessoal já tem uma jornada de trabalho às vezes elevada ou turnos excessivos, então o telemarketing visa um lucro, visa venda do produto. Então, essa meta elevada já gera um risco psicossocial. Também temos, por exemplo, os profissionais que trabalham na saúde. Fazem 1, 2, 3 jornadas, às vezes trabalham em 2, 3 estabelecimentos consecutivos. Então, essa jornada prolongada também gera um risco psicossocial. Então, existem alguns setores, com certeza, que vão ter alguns fatores muito mais intensificados do que outros. Recentemente tivemos uma atualização da NR01 e foi prorrogado o prazo de implementação. Exato, houve uma prorrogação do prazo de vigência da NR01 em relação ao reconhecimento dos riscos psicossociais. Então ele foi postergado para maio de 2026. Porém, é importante que a empresa não deixe para a última hora fazer esse trabalho. Ele deve iniciar já com calma, com cautela, para fazer um trabalho aprimorado. Então vamos estabelecer um passo a passo, iniciar essa atividade, começar esse reconhecimento, para quando chegar no momento de apresentar esses riscos, essas evidências, já seja alguma coisa mais tranquila, não tenhamos mais afobação para resolver em cima do momento. Bom, então a nossa dica é: não deixem novamente para a última hora, para não ser esse desespero que estava acontecendo agora, de muitas dúvidas, empregadores se perguntando o que precisaria ser feito. Ganhamos aí o prazo de 1 ano, mas a gente pede, comecem agora já a implementar essas soluções. Quero agradecer o Joel pela participação, pela CIDMED. E se restar alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, podem enviar que a gente, juntamente com a CIDMED, vai estar tentando responder para vocês. Obrigado, pessoal. Ficamos à disposição para qualquer dúvida que ainda esteja em mente.